A paz de Cristo a todos que me acompanham neste canal. Eu quero falar neste vídeo sobre a mensagem: qual é a mentira que te impede de se aproximar de Deus? Baseado naquele texto tão conhecido do Evangelho que escreveu João, capítulo 4 e versículo 24, que diz assim a palavra, Jesus falando com a mulher samaritana: o adorem em espírito e em verdade. Três palavras me chamam a atenção neste texto. A primeira, adorem, que vem de adoração. Adoração é a expressão máxima da criatura ao Criador. É adorar com todo o coração, com toda a alma. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é um exemplo perfeito de adorador. Paulo e Silas, na prisão, depois de ser açoitados, adoravam a Deus, exemplo de adoração. Jó, que foi provado, perdeu tudo, mas ainda adorou a Deus, também é um exemplo de adorador. Isto é adorar, independente das circunstâncias, adorar a Deus, pelo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. É claro que queremos e desejamos que Deus faça, mas mesmo que Ele não faça, nós ainda adoraremos pelo que Ele é. Mas a segunda palavra que me chama a atenção é verdade, em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? É adorar com espontaneidade. Adorar, independente se está na igreja, se está em casa, se está no trabalho. Isto é adorar a Deus. Que ninguém possa obrigar ou pedir ou mandar para adorar. Eu adoro porque tenho desejo, tenho vontade. Adoro, independente se alguém mande ou não mande. Estou disposto a adorar com toda a minha alma e meu coração, em espírito. Adorar em espírito é adorar com espontaneidade. É adorar sem ninguém ter que pedir e mandar. Mas eu quero me deter em adorar em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? Isso aqui é algo forte que Deus me deu esses dias. Adorar em verdade é quando não há mais nada obscuro, quando não existe nada que nos impeça de adorar a Deus. Isto é adorar em verdade. Quando não existe nenhuma mentira que nos impeça de adorar a Deus em verdade. Isso é adorar a Deus em verdade. Então eu quero falar aqui sobre qual é a mentira que nos impede de se aproximar de Deus. A primeira mentira que nos impede de se aproximar de Deus é uma mentira famosa. É aquela mentira que diz assim: eu sou bom, eu sou um cara bom, eu sou um sujeito bom, e não preciso ir à igreja, não preciso de Deus, e eu serei salvo pela minha bondade. Mas a Bíblia diz em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que a salvação não é pelas obras, não é pelos nossos méritos que somos salvos, mas é pela graça. Ninguém é salvo pela sua bondade, por aquilo que fez, não. Veja na Bíblia o exemplo de Cornélio, o romano. No capítulo 10, ele era um sujeito bom, dava esmolas, fazia orações, mas para ser salvo, o anjo apareceu para ele e mandou buscar Pedro, para Pedro em sua casa anunciar o evangelho, e então Cornélio é salvo, quando ele aceita Cristo como seu salvador. Ninguém é salvo pela sua bondade. Esta é uma mentira que muitos estão indo nela. Sou bom, não preciso de salvação. Não, ninguém é salvo pelas obras ou pela bondade. É salvo pelo sacrifício, pela obra expiatória de Cristo no Calvário. Mas há uma segunda mentira que impede o ser humano de se aproximar de Deus. Essa também é famosa. Eu tenho a minha religião, eu tenho minhas tradições, meus dogmas, mas eu não vim aqui nesse vídeo falar de religião. Eu vim aqui falar de evangelho, boas novas. E eu vim aqui falar de Jesus Cristo. Porque os fariseus eram mais religiosos que eu e você. Mas muitos não aceitaram a Cristo e não foram salvos. Muitos batem no peito e dizem: eu tenho a minha religião, mas religião não leva ninguém a Deus. O que leva é o evangelho e o que leva é Jesus. Bem? Há muitos religiosos no mundo, fariseus, que não conhecem ainda o amor de Deus. A segunda mentira é aquela que as pessoas dizem: eu tenho a minha religião eu já tenho meus dogmas e minhas tradições. Mas precisamos ter Jesus acima de ter uma religião. A terceira mentira que também impede o ser humano de se aproximar de Deus também é uma mentira famosa.
Essa é a mentira daquela famosa que muitos escutam por aí, que não há Deus, que Deus não existe. A mentira do ateísmo. E o salmista diz em um de seus salmos que os nécios dizem no seu coração que não há Deus. Mas a natureza, a ciência, prova a existência de um ser superior. Olhe para a natureza, e o salmista já dizia em seu salmo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Deus existe, e a natureza e a ciência prova isso. Mas muitos insistem em ser ateus, em não acreditar na existência de um ser superior. A terceira mentira que impede o homem de se aproximar de Deus é a mentira do ateísmo. Mas há uma quarta mentira que impede o homem de se aproximar de Deus. Esta mentira também é muito conhecida. É a mentira que hoje é cedo. Sou jovem demais para ir para a igreja, para ter um compromisso com Deus. Mas a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? O dia de amanhã não pertence a nós. Não fique em cima do muro. Se você tem oportunidade, aceite a Cristo hoje como o seu Salvador. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem é os tímidos, afinal de contas? É aquele que escuta a palavra, aquele que escuta os hinos, os louvores, é aquele que até mesmo vai na igreja e escuta o pastor pregar, mas não toma uma decisão de servir a Cristo. Por isso, esta mentira também é terrível, a mentira que hoje é cedo, vou esperar mais um pouco para seguir a Cristo. Não, aceite Cristo hoje. Tome uma decisão de seguir Cristo hoje. Mas existe uma outra mentira, e essa é terrível também. E termino com isso esse vídeo. A mentira do engano, a mentira do pecado, uma vida de engano, de pecado, não lá fora no mundo, não. Dentro da igreja. Aí eu me lembro de Ananias, capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira, duas pessoas importantes da igreja de Jerusalém, estavam em pecado, engano, dentro da casa de Deus e pereceram por causa disso. Quantas e quantas pessoas vivendo de engano, de pecado, dentro da casa de Deus. E esta mentira nos impede de se aproximar de Deus. Estava conversando com um amigo meu esses dias, falando que ele organizou um grande congresso, convidou pregadores famosos, né? E ele caiu na besteira de se hospedar no mesmo hotel que esses pregadores famosos, Brasil afora, estavam hospedados. E ele viu esses pregadores famosos fazerem coisas que não condiz com o cristão fazer. E no outro dia, esses pregadores pregavam e Deus manifestava a sua glória. Isto, ele entrou em parafuso. Ficou 3 dias se consagrando, se jejuando, para Deus responder por que aqueles pregadores viviam uma vida de pecado e ali, quando pregavam a palavra, aconteciam coisas. Deus falou com ele ao 3º dia que ele estava em consagração. Sabe o que Deus disse? A hora de eu acertar a conta com eles está chegando. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquele que vive de engano na casa de Deus, uma hora é desmascarado. Por isso, não viva de engano. Se você está vivendo uma vida de pecado, o sangue de Jesus purifica. Confesse, volte para Jesus, que ainda há tempo, porque Deus está falando contigo. Que nenhuma mentira venha te impedir de servir a Deus. Que possamos nessa última hora, Jesus está voltando, que possamos nessa última hora adorar a Deus em espírito e em verdade. Sou o Clóvis, meu canal no YouTube é Abençoadas Pregações. Se inscreva e, se possível, compartilhe este vídeo, sempre pregando a palavra de Deus. Nenhuma mentira vai nos impedir de servir a Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe poderosamente.